Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre algo que nos chama muito a atenção. O que antes era uma curiosidade, hoje recebe atenção científica, que é a mediunidade e a psiquiatria. E vamos falar do médium mais importante do Brasil, que é o Chico Xavier. A pergunta sempre vem essa: a mediunidade do Chico Xavier tem a ver com a psiquiatria? O que significa isso? Existem livros que foram escritos em vida, por um médico brasileiro que é dito como a pessoa que trouxe o espiritismo para o Brasil, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que era um médico radicado no Rio de Janeiro na época de 1850, que era contemporâneo à época de Kardec em Paris. Tanto que alguns chamam ele carinhosamente de o Kardec brasileiro, mas ele não gostava dessa alcunha, apesar de carinhosa. E o Dr. Bezerra de Menezes foi o primeiro a escrever algo sobre mediunidade e saúde mental. E então sempre ficou essa pecha, essa maneira de entender que médium tem um pezinho na loucura. Na realidade, hoje sabe-se do ponto de vista da psiquiatria que está dentro dos transtornos de ansiedade, um transtorno chamado transtorno dissociativo. E existe, dentro do Código Internacional de Doenças, inventaram lá um transtorno de ansiedade, dentro do transtorno de ansiedade, uns transtornos dissociativos, onde está previsto lá um transtorno chamado de transtorno de transe e possessão, que descreve lá um quadro mediúnico. Porém, ele diz assim: se isso fizer parte, se esse comportamento fizer parte de atividade religiosa ou cultural daquela pessoa, esse diagnóstico não deve ser dado. Portanto, mediunidade não é diagnóstico. Portanto, Chico Xavier não era um doente mental. Tinha lá, como todos nós temos, as nossas dificuldades emocionais, que vêm lá do contexto psicossocial da época dele, da família dele, do contexto em que ele vivia. No entanto, sobressaiu a capacidade de amar dele. E é isso que ficou mais inscrito na sua biografia, a sua capacidade de distribuir amor, apesar de todas as dificuldades biológicas, psicológicas, sociais que ele encontrava. Biológicas porque ele tinha problemas de glaucoma, tinha problemas de coração, como qualquer pessoa que existe encarnado. Tinha problemas emocionais, porque ele enfrentava situações difíceis, inclusive perseguição política e religiosa. Mesmo assim, a capacidade de amar dele não foi afetada. Dizem, então, que a mediunidade dele seria diferente. Na realidade, a mediunidade dele é pública e notória. Ele nunca fez disso um mercado, nunca fez disso maneira de viver, nunca cobrou dinheiro de espécie nenhuma, nenhum tipo de vantagem pessoal para poder exercer a sua mediunidade. E essa é a grande característica do que nós chamamos de mediunidade com Jesus, mais especificamente com Cristo e o seu Evangelho. Mas os cérebros das pessoas que têm mediunidade funcionam de maneira diferente, que é essa capacidade de dissociação psíquica, que é mais ou menos assim: é como se uma parte do meu cérebro funcionasse sem que a outra soubesse. E o Chico Xavier foi investigado, inclusive, por cientistas, neurologistas, exatamente no momento em que ele estava tendo a manifestação mediúnica, em que ele estava escrevendo um assunto com uma mão, escrevendo outro assunto com a outra mão e falando de um terceiro assunto. Estavam fazendo um eletroencefalograma dele, em que os neurologistas olhavam e achavam que ele estava tendo uma crise epilética, tônico-clônica, o grande mal. E na realidade ele só estava ali, sentadinho, escrevendo uma coisa em cada mão e falando um terceiro assunto. O que demonstra que nem sempre o que a ciência observa através dos seus instrumentos determina a realidade. Ela apenas capta o que está acontecendo, que são fatos, que se sucedem, que é facticidades. Mas a grande realidade espiritual que está por trás disso tudo é essa capacidade que algumas pessoas têm, sem usar nenhum tipo de substância química psicoativa, de entrar em contato com o mundo espiritual e trazer de lá
comunicações edificantes, que ajudam as pessoas a se melhorarem do ponto de vista espiritual. Dessa maneira, podemos citar, eu conheci pessoalmente o Chico Xavier quando eu ainda era estudante da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu já era médico, já era formado em medicina, e a gente foi fazer aquela distribuição de cestas de Natal no final do ano. Era a turma do Samuel, que foi o que lá, uma turma que me ensinou a fazer palestras lá na Federação Espírita. Então a gente foi lá para Uberaba participar dessa distribuição e começava umas 3 horas da manhã. E isso aconteceu uma coisa interessante lá, vários episódios em que eu conheci o Chico durante a distribuição. Por exemplo, umas pessoas acabavam desmaiando, né, na fila por causa do calor. E às vezes me chamavam porque sabiam que eu era médico. E às vezes vinha a polícia junto. E aí ficava uma certa confusão. Não, ele está atendendo porque ele é médico. Aí o policial falava, ele é médium? Não, ele é médico, né? Então ficava uma confusão de quem era eu que estava lá no meio. Outra curiosidade também é que as pessoas desmaiavam, eu botava sentado na sombra, botava água gelada aqui na nuca para esfriar o bulbo, para a pessoa voltar a respirar, né? E a pessoa voltava, e eu sempre ia lá perguntar para a pessoa, o que você está fazendo aqui na fila? Né? Porque era uma maneira de eu ver se a pessoa estava situada, voltou à consciência, sabia que dia que era, o que ela estava fazendo. E as pessoas sempre falavam para mim a mesma coisa, eu estou aqui na fila para pegar o trem. Eu falei, ixi, não está boa ainda. Né? Aí eu deixava ela sentadinha, até que alguém ouviu isso pela terceira vez, falou, doutor, aqui em Minas Gerais, qualquer coisa que você vai pegar, aí eles chamam de trem. O trem é a cesta básica. Então isso acabou caindo no ouvido do Chico Xavier e ele mandou chamar o médico que tinha ajudado o pessoal da fila. E ele então, conversando com a gente, foi quando eu conheci a casinha dele, aí eu vi todos os remédios que ele tomava, eu fiquei perto da pia da cozinha, eu olhei assim, tinha um monte de remédio que ele tomava como qualquer outra pessoa. Fui lá também ver o quarto dele, que tinha uns jornais presos na parede assim, porque tinha umidade, né? Pessoa muito simples. Até que eu fiz uma pergunta para ele, que de certa maneira o pessoal achou que foi constrangedor, eu também achei meio constrangedor, mas a eles, como sempre, ele teve a sacada dele, deu uma resposta à altura. Que eu perguntei para ele, que ele era muito preocupado em ajudar os pobres, etc., que tinha não sei o quê. E aí eu perguntei para ele, aonde a gente podia buscar informações de quem poderia ajudar os ricos, né? Que se arrogavam muitos poderes e não se achavam com necessidade de pedir ajuda, né? E ele parou, ficou me olhando assim, então, olha, quem vai cuidar dos ricos são os psiquiatras. Ou seja, ele devolveu para mim a minha própria pergunta. Então, a gente observa, vamos dizer assim, que a mediunidade do Chico é espontânea, ela não é provocada, e como ele sempre dizia, né, o telefone toca de lá para cá. Ele sempre soube aproveitar, no sentido de levar uma palavra que liberta as pessoas do seu subjugo do ego. E nada mais era do que falar do Cristo e o seu Evangelho.